Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o economista, professor de economia da Universidade Estadual de Campinas, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, o Plininho, para uma análise da conjuntura política nacional. Evidentemente, faremos aqui referências ao panorama mais amplo, internacional. É sempre um prazer enorme receber o Plínio. O Plínio nos deu prazer, a mim, Normando, os autores do livro Trilhas da Democracia, Caminhos para o Brasil, de escrever o texto da orelha do livro. Aproveito para agradecer, Plínio, o teu belo texto. E seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilhas da Democracia. Como eu disse, é sempre um prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia, Marco. Bom dia, Normando. Prazer é meu, grande honra. Considero que a tarefa mais importante que nós temos hoje no Brasil é passar o Brasil a limpo, discutir o Brasil, para ver se a gente entende o que está acontecendo e encontra um rumo para o Brasil. E esse é exatamente o propósito do Trilhas da Democracia, que já vem de longe. Então, fico muito contente de poder participar dessa discussão. Como sempre, companheiro Normando Rodrigues, que me dá sempre também um prazer semanal, 2 vezes por semana, de me acompanhar aqui na condução do programa. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. O prazer é mais uma vez todo meu, depois de um longo e tenebroso inverno, aliás, verão do nosso descontentamento. Plínio, a honra é toda nossa, né? E só registrando, né, eu que fico ligado nas efemeridades, hoje, dia 27 de fevereiro, né, fazem 93 anos do incêndio do Reichstag, né, o evento que foi pego como pretexto para o início da ditadura fascista na Alemanha e que levou às maiores atrocidades registradas. E é sempre bom a gente rememorar, né, até porque o fascismo saiu do esgoto e está sendo difícil varrê-lo de volta. Muito bem lembrado, Normando. Plínio, a primeira pergunta é uma pergunta bem ampla e, por favor, use o tempo que for necessário para dialogar com essa questão. Em termos internacionais, já se vão cerca de 45 anos do início da ofensiva neoliberal na Inglaterra, de Margaret Thatcher, nos Estados Unidos, de Ronald Reagan, quer dizer, nesse eixo anglo-saxônico que muito rapidamente se expandiria para a Europa ocidental e depois de uma década chegar até a América Latina, né? Depois daquela experiência, daquele balão de ensaio da ditadura sangrenta de Pinochet no Chile a partir de 11 de setembro de 1973. E também já se vão cerca de 35 anos do colapso, da debacle do socialismo real, com a queda do Muro de Berlim em novembro de 1989 e logo depois o fim da União Soviética. Só que no plano nacional, também já se vão 3 décadas e meia de um período no qual o Partido dos Trabalhadores sempre marca presença como um polo, reitero, polo, não um polo extremo, um dos polos, uma das partes da disputa política, da luta política brasileira. Dito isso, tudo leva a crer, pelas últimas pesquisas, que no segundo turno das eleições desse ano nós teremos, mais uma vez, um candidato do Partido dos Trabalhadores, tudo leva a crer o presidente Lula, que tentará um 4º mandato, só que pela 3ª vez seguida nós teremos um candidato da família Bolsonaro, um candidato de extrema direita. Isso 4 eleições, isso depois de 4 eleições em que o PT esteve no segundo turno, não é? E
e disputas travadas entre candidatos do PT e candidatos do PSDB, um partido que começa, digamos, no centro-esquerda e vai se endireitando no sentido não de se aprumar, né, mas vai caindo para a direita até esse momento, que é o momento em que ele está às vésperas do desaparecimento completo, exageros à parte, né, tirando a eleição de 1989 entre Lula e Collor. E isso num contexto, o contexto dessas 3 últimas eleições, num contexto internacional marcado pela agressiva política externa trumpista. O primeiro governo Trump e agora esse primeiro ano do segundo governo Trump, onde o imperialismo estadunidense, liderado por Trump, tem demonstrado uma vontade de mostrar que os Estados Unidos continua sendo a peça, né, central, né, das relações internacionais, mesmo que numa crise econômica, numa decadência econômica, e por isso mesmo, como dizem a maioria dos analistas, procura mostrar sua força através do seu aparato bélico. Não nos esqueçamos que a gente pode estar muito próximo de uma ofensiva contra o Irã, no sentido de derrubar o regime iraniano. Pois bem, Plínio, eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessas 4 décadas de política nacional, de alguém que é um inimigo da extrema-direita e um adversário do Partido dos Trabalhadores, do governo Lula, mas que participou durante boa parte dessa história de dentro do PT, inicialmente, depois fora do PT, no PSOL e hoje até mesmo para além do PSOL. E a ideia é exatamente essa, Plínio, quer dizer, ouvir intelectuais, políticos no sentido amplo, né, que têm uma visão que vá além da forma de pensar, digamos, petista ou lulista. Então, eu te pediria para fazer essa análise e, na sequência, apresentar os cenários possíveis para esse ano de 2026. Eu sei que a pergunta é muito longa, acho que eu estou te exigindo muito, mas eu acho que você não tenho certeza que você é plenamente capaz de jogar luzes sobre essa questão. Por favor, Plínio. Bom, Marco, a questão é longa, nós não vamos resolver a questão aqui, mas conversa boa nunca termina, ela sempre continua, né? Então, eu acho que o ponto de partida para a gente entender a nossa realidade, que é uma realidade muito difícil e complexa, é a gente ter uma primeira caracterização sobre o caráter do capitalismo contemporâneo, né? Porque tudo que vai acontecer aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo não está desconectado desta movimentação mais geral do capital, né? O sistema capitalista mundial é um sistema global, né? Claro que ele não é igual, ele é diferente nas suas partes, mas não há uma autonomia das partes. Então, o ponto de partida é entender qual é o sentido do movimento histórico que condiciona a luta política hoje no mundo. E eu vou caracterizar o capitalismo do nosso tempo como o capitalismo da crise estrutural do capital. Eu acho que esse é o ponto de partida para a gente entender o que está acontecendo no mundo, porque a confusão brasileira é parte da confusão mundial, né? Quer dizer, não é que o Brasil está difícil, o mundo inteiro está difícil. Bom, então, qual que é a ideia de crise estrutural do capital? Que é uma ideia que foi elaborada pelo filósofo húngaro István Mészáros, né? Mészáros. É a ideia que é uma crise da totalidade, né? O capitalismo tem a sua gênese, tem o seu desenvolvimento, tem o seu clímax, e ele entra numa
crise da totalidade. Então, qual que é a ideia? A ideia é que não é um problema de uma crise que você ajusta e recompõe a unidade e a estabilidade da totalidade, mas é a totalidade que está caindo. É como se fosse uma longa decadência, né, do capitalismo. Então, e isso é provocado basicamente por dois elementos, né? Pela tendência decrescente da taxa de lucro, mas, em última instância, pela crise ambiental, né? Uma crise que coloca a necessidade de frear o capitalismo, mas a natureza do capital é irrefreável. Então, nós estamos num capitalismo, eu vou usar uma metáfora do Mesários, porque eu acho que ela é muito sintética para a gente poder acelerar aqui a nossa conversa, é um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. Ou seja, é um capitalismo onde as técnicas keynesianas e de estado de bem-estar social, de administrar os problemas do capitalismo, já não funcionam. Então, este é o capitalismo da catástrofe. E a catástrofe se manifesta de duas maneiras básicas, né? De um lado, né, pela barbárie, pela desarticulação, no fundo, do Estado burguês e, portanto, o caráter irrefreável do capital, e pela crise ambiental acelerada. Bom, só para a cara desta barbárie no Brasil, do ponto de vista estrutural, é o que eu chamo de processo de reversão neocolonial, que é o quê? Para além do nome, que sempre categorias dá muita controvérsia. É um processo progressivo de ataques a todas as conquistas democráticas, republicanas e soberanas do povo brasileiro. É um rebaixamento progressivo do nível tradicional de vida dos trabalhadores e do conjunto da população. Então, este é o capitalismo do nosso tempo, né? Bom, e na periferia, este rebaixamento assume a forma de um padrão de acumulação liberal periférico, né? que, no fundo, conduz o Brasil a uma posição cada vez mais especializada na divisão internacional do trabalho e transforma a economia brasileira numa economia reflexa. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que é o Brasil? O Brasil é uma longa transição da colônia de ontem para a nação de amanhã. A luta da sociedade nacional brasileira é a luta pela sua autonomização dentro deste conjunto grande. Bom, é este processo que foi abortado. Então, nós estamos numa degringolada. Então, esse é o quadro geral. Bom, qual é o momento da crise? Então, entender o capitalismo hoje é entender o movimento da crise estrutural do capital. Bom, qual é o momento desta crise? É o momento de mudança de qualidade na crise estrutural do capital, provocada pelo quê? Pela falência da globalização multilateral. Esse é o momento que a gente está vivendo, né? Porque como que o capital administrou a crise estrutural do capital? Com o neoliberalismo, que deu um fôlego, né? Porque esta que eu chamo de crise estrutural do capital vem lá dos anos 70. Né? Não estou dizendo que vai ser um debacle imediato. É um processo de longa duração. Mas durante décadas, o neoliberalismo funcionou como contratendência à tendência decrescente da taxa de lucro e permitiu que o capitalismo tivesse uma relativa estabilidade. Bom, isto se esgota de uma maneira estrutural nas crises econômicas do início dos anos 2000, que culmina com a grande crise de 2008, né? E este esgotamento vem à tona para pôr um marco histórico, com a guerra da Ucrânia, que, na verdade, é uma guerra dos Estados Unidos com a Ucrânia, dos Estados Unidos com a Rússia, onde morre ucraniano. Claro que é muito mais complexo do que isso, mas só para fazer uma caracterização breve. Então, nós estamos assistindo a falência da ordem econômica internacional montada pelos Estados Unidos no pós-guerra.
Qual é a resposta do governo americano a esta situação, que eu chamo de solução americana? A solução americana é sempre uma solução que vai o seguinte: ajusta os problemas do forte para o fraco, do grande capital para o pequeno capital, do capital em geral para o trabalho, do centro para a periferia. Isto tudo então, isto tudo repousa, culmina com uma ofensiva violentíssima contra o trabalho e contra a natureza, contra o trabalho e contra o meio ambiente. Então, esta é a solução americana, que teve o seu viés Obama, grandes tratados transatlântico, transpacífico, não funcionou. Depois teve a solução Biden, Trump 1, que vou dar uma resposta unilateral, não funcionou. Aí veio o Biden, vamos tentar, então, ver se a gente faz transição energética, abre outras frentes de investimento, não funcionou, e veio o Trump 2, com a solução unilateral dose cavalar, que é onde estamos. Então, qual é a solução americana? A solução americana é o seguinte: nós vamos fazer agora uma globalização unilateral. Então, nós vamos... O Estado americano divide o mundo em 3 categorias: os rivais, os aliados e os vassalos. E a ideia toda é o quê? Administrar esta crise estrutural e administrá-la procurando preservar a supremacia americana. E, para isso, é preciso conter a China. Então, todas as movimentações são feitas para conter a China e qualquer país que ouse desafiar os imperativos dos Estados Unidos. Então, Rússia, Irã, Cuba, Venezuela, quem tiver no caminho está nessa categoria. Tem os aliados, são os europeus, que eles querem o quê? Enquadrar, para valer. E tem os vassalos, onde nós estamos. E para nós é mão de ferro. E o corolário Trump é, no fundo, restaurar o poder completo dos Estados Unidos aqui. Então, qual é a ideia dos americanos para nós? É exercer a sua força em negociações bilaterais. E, para isto, eles, na verdade, não reconhecem sequer a autodeterminação dos povos, como nós vimos no episódio dantesco do sequestro do Maduro. Então, este é o momento do mundo. E este momento coloca para a América Latina uma nova realidade. Porque, como nós somos uma economia periférica com cada vez menor autonomia, nós temos que nos ajustar às movimentações da economia mundial. E esta movimentação, esta falência da ordem econômica internacional e a resposta bruta, violenta do Império Americano, estreita o raio de manobra para a periferia brasileira. Então, no fundo, para a periferia latino-americana e a brasileira. Então, no fundo, dentro do sistema, o que sobra para nós? Os Estados Unidos, no fundo, diz: ou vocês estão conosco, ou a burguesia pode dizer o seguinte: então vamos nos enquadrar os americanos. Alternativa 1. Alternativa 2, vamos romper com os americanos e nos aliar aos chineses. Alternativa 3, que eu acho que é o caminho que a burguesia brasileira, em tese, gostaria. Nenhuma nem outra. Vamos ficar com os americanos e com os chineses. Tem uma alternativa teórica que é: vamos reviver o nacional-desenvolvimentismo dos anos 50. Mas esta alternativa, podemos depois discutir, ela é ahistórica, ela não tem condições reais de serem feitas. Então, esta é a equação que está posta para a sociedade brasileira, e é dentro, e na minha opinião, Marco e Normando, eu acho que é esta equação que, no fim das contas, vai condicionar o movimento político do Brasil nos próximos anos, no próximo período, e também na eleição de 2026, para além do olhar, digamos, imediato e das brigas imediatas que a gente consegue ver. Bom, todas estas, qualquer que seja a opção final da burguesia brasileira,
Este caminho aprofunda o processo de reversão neocolonial. Então, esse é o momento em que está a sociedade brasileira. Com isso, eu vou para o Brasil, para a gente entender o Brasil e como é que eu entendo o governo Lula. E para entender o Brasil, eu acho que o fundamental é entender duas coisas. Primeiro, o impacto desta mudança no Brasil, que ficou evidente na crise de 2015 e que se arrasta pelo menos até 2021, 2022. Na minha opinião, nós ainda não resolvemos exatamente esta crise, que exigiu da burguesia brasileira uma resposta. E qual foi a resposta da burguesia brasileira? Vamos dobrar as apostas no neoliberalismo. Esta que foi a resposta. E isto fica muito, digamos, evidente, emblemático, na chamada Ponte para o Futuro do governo Temer, que é um nome que eu acho muito bom, porque qual é o futuro que está sendo prometido pela Ponte para o Futuro? Se tudo der certo o que eles fizeram ali, qual é a cara do Brasil daqui a 10, 20, 30 anos? É a cara de uma mega feitoria moderna, porque é isto que é o futuro que eles estão propondo, é colocar o Brasil no século XIX. Bom, esse padrão de acumulação implica em você fazer uma ofensiva violenta sobre o trabalhador, sobre o meio ambiente. Só que agora na nossa periferia. E é o que a gente está assistindo. Então, teve muita polêmica se teve golpe, não teve golpe. Podemos até depois entrar nisso. Eu acho que teve um golpe. Mas o golpe foi contra quem? Contra a classe trabalhadora, contra o meio ambiente brasileiro. É um golpe devastador. Bom, e este novo padrão de acumulação, ele requer um novo padrão de dominação, que seja adequado à violência que vai ser feita nesta nova ofensiva contra o capital, o trabalho e o meio ambiente. Bom, este novo padrão de acumulação explica um pouco a crise da Constituição de 88. A nova República, a partir, isso fica muito claro, eu acho, das jornadas de junho de 2013, entra numa crise que, na minha opinião, é uma crise terminal. Então, do ponto de vista político, o debate político brasileiro, a partir das jornadas de junho, é como matar a nova República, o que colocar no lugar da nova República. Bom, quem matou a nova República foi a Lava Jato. Lava Jato nunca foi para pegar ladrão, se fossem os ladrões não estariam controlando o Congresso Nacional, e isso era evidente desde o início, porque a corrupção é o lubrificante da política brasileira. Então, seria uma espécie de um suicídio político você querer, de fato, entrar nesta questão. Mas o propósito era liquidar a nova República. E eu acho que eles conseguiram liquidar a nova República. E o caso que você lembrou, Marco, do PSDB é emblemático. O que aconteceu com o Serra? Acabou. O Aécio Neves virou pó, literalmente. Do pó veio e para o pó foi. O único que sobreviveu foi o Alckmin, que se reinventou e agora está muito feliz, aparentemente, numa nova situação. Mas mesmo para a gente entender o Alckmin, a gente tem que entender o seguinte: bom, então o velho acabou. A Constituição, o Normando é advogado. Se eu estiver equivocado, você depois me corrija. Mas a Constituição de 88 foi destituída de praticamente todo o seu caráter democrático, republicano e soberano. Sobrou a casca. Mas, na verdade, então nós estamos num processo, e a burguesia não está unificada em como concluir este novo padrão de dominação. E isso é que explica, na minha opinião, a política brasileira atual. A burguesia está unificada em torno do modelo econômico, do padrão de acumulação. Não há divergência aqui.
E podemos depois discutir. Mesmo a política econômica do Haddad é uma política mais sofisticada, ele é um homem muito mais preparado e muito mais responsável do que o Guedes e aquela turma anterior. Mas o espírito da política é idêntico. A visão internacional, a inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho, a concepção de política monetária, a concepção de política fiscal, que, no fundo, é uma política de teto de gasto, que é, na verdade, uma política de Estado mínimo, tudo isso é o mesmo. Né? Então, não há divergência aqui. A divergência é na política. O que vai ser posto no lugar da nova república? Né? Então, e aí eu acho que a burguesia tem duas, se divide. Tem alguns querem uma solução por dentro da ordem, uma espécie de criar uma república nova dos escombros da nova república, que é, eu vou chamar assim, a solução centrão. O centrão é que conduz isto. Ora com, digamos, com tempero do Lula, ora com tempero do Bolsonaro. Mas são eles que conduzem o país. E tem a solução contra a ordem, pela direita, que é a solução do golpe, que está sempre ali. E o centrão também se acomoda aos dois, porque a gente lembra muito bem que o centrão são todos filhotes da Arena, que era o partido da ditadura. Né? Então, essa é a movimentação que a gente está. E é dentro disto que acho que a gente tem que entender o governo Lula. Então, as reformas que foram feitas a partir do governo Temer são reformas que mudaram a natureza do Estado brasileiro. Mudaram as relações de produção nas relações trabalhistas, né? Mudaram a capacidade de regulação do Estado. Né? Então, houve uma mudança no Estado brasileiro. É um novo Estado. O que podia ser feito antes do Temer, depois do Temer não pode ser feito mais. Bom, com isso eu chego à minha visão do governo Lula. E não é um problema do Lula, né? É um problema. Qual é que este governo ele entrou neste Estado, que é o Estado do golpe contra os trabalhadores e contra o meio ambiente. No momento em que o Estado que o governo não muda o Estado, se enquadra no Estado, ele só pode discutir a dose do veneno, porque ele está, digamos, impotente para não dar o veneno, porque ele é do Estado. Bom, e o governo Lula, por várias circunstâncias, não mudou o Estado brasileiro, não revogou as reformas, não recompôs o Estado brasileiro. Então, o governo Lula, ele é, na verdade, o terceiro governo do golpe contra os trabalhadores e contra o meio ambiente. E eu acho que esse é o grande drama do governo. Eu não estou dizendo que eles fazem isso, eu não estou questionando a boa-fé dos governantes, e eu não estou nem questionando a sensibilidade social do Lula, que é grande. Eu me lembro que na campanha eleitoral, toda vez que ele começava a falar de fome, eu cutucava minha mulher e falava, ele vai se emocionar, ele vai se embargar. E era batata. Falava de fome, ele se embargava. Porque eu acho que é legítimo. Eu não estou questionando as intenções das pessoas. Eu estou dizendo o seguinte, as pessoas estão dentro de um sistema. E se elas não mudam o sistema, elas são prisioneiras deste sistema. E prisioneiras deste sistema, o raio de manobra é pequeno. Vou dar só um exemplo. E já chego para concluir, para a gente poder fazer o debate, senão eu fico aqui, professor, é um perigo público, né? Porque ele não para. Você pega, por exemplo, esta luta dos povos indígenas contra a privatização das hidrovias. Então, primeiro, o que é a privatização? É a ofensiva, né, contra a Amazônia, porque essa é a frente de expansão do capitalismo brasileiro. Então, eu entendo perfeitamente por que ela é pautada. As nações indígenas, 17 nações indígenas, lutaram bravamente, conseguiram, no primeiro, barrar e depois obrigar o governo a revogar. Tiveram uma importante vitória nessa batalha. Mas a guerra continua, porque o capital empurra
os investimentos para a Amazônia e porque os interesses de ter um canal de transporte, de carregamento das commodities no coração da Amazônia persiste. Então, os indígenas lutam de um lado, a Cargill, o grande capital, vai lutar do outro e vai recompor isso. E qual é a capacidade que o governo tem de conter isto sem um plano alternativo? Na minha opinião, nenhuma. O governo pode adiar, pode resistir, pode mitigar, mas ele não consegue alterar. Então, eu acho que esta encalacrada em que está o governo Lula. Agora vamos só para a ultradireita. O governo, a política do PT hoje é uma política de um pouquinho de um pragmatismo grande que diz o seguinte: olha, o que podemos fazer aqui é a miséria do possível, vamos fazer o menos pior. Né? A gente apresenta como o melhor, mas, na verdade, é o menos pior. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula é menos pior do que o Bolsonaro. Mas o problema não é o curto prazo e nem as intenções das pessoas. Porque o governo, no fundo, diz o seguinte: nós precisamos conceder tudo para evitar o mal maior, que seria uma solução, vamos dizer assim, contra a ordem pela direita. O problema é que esta solução, esta estratégia política, na minha opinião, está dando muito errado, não só no Brasil, no mundo inteiro. Por quê? Porque isto obriga o que eu vou chamar aqui da esquerda da ordem, o PT, a se abraçar na ordem, que é uma ordem que está naufragando. Então, ela frustra a população. E, ao frustrar a população, vitamiza, reforça a ultradireita. É o que a gente viu Biden-Trump, é o que a gente viu no Chile, é o que a gente viu na Argentina, é o que a gente vê por todos os lados. Então, o governo da Frente Ampla funciona como uma espécie de governo que pisa numa mola e segura a mola. Mas depois tem um desgaste. Quando ele tira o pé da mola, a mola pula mais alto ainda. É uma maneira de, no curto prazo, você ganha, no médio e no longo prazo, você, no fundo, alimenta a ultradireita. Porque, na verdade, e com isso eu encerro para a gente poder fazer a conversa, e claro que tem 1000 coisas aqui para a gente debater e esclarecer, na verdade, o sistema está falindo. E a luta política diz respeito, no fundo, ao que colocar no lugar do sistema que está sendo falido. A solução do capital é o anarcocapitalismo, ou seja, é o aprofundamento cada vez maior do neoliberalismo, é uma ofensiva cada vez maior. Bom, nós temos que ter uma outra alternativa, e a outra alternativa só pode ser ir além do capital. Então, tem que ter um horizonte que ataque a raiz dos problemas e que mobilize em função da raiz dos problemas. Claro que isso não está posto imediatamente, mas isso a gente semeia. Né? Eu me lembro que quando a gente começou a fazer o PT não tinha nada, né? Mas era muito pequeno. Mas nós conseguíamos, com muita firmeza, plantar a ideia de que era necessário um partido contra a ordem. E esta era a origem do PT. Né? O PT era a pedra no sapato da burguesia. E foi, até 1989, a esperança do povo brasileiro. Né? A esperança é não, nós vamos dar uma virada, nós vamos derrubar a ditadura e retomar as reformas de base. Então, é isto que se foi. E é isto que precisa ser retomado. Para encerrar, não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Né? É claro que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Mas nós temos que poder falar para um dia fazer. Porque, como dizia o Guimarães Rosa, toda ação principia por meio de uma palavra pensada. Eu acho que a tarefa agora é mostrar o que é o capitalismo real. É o capitalismo da barbárie e do colapso ambiental. E nós precisamos ir além disso. E ir além disso
quer dizer, no fundo, colocar o comunismo, uma outra sociedade, um outro modo de ser, um outro modo de produzir na ordem do dia, para que a classe trabalhadora tenha conversa boa. Então, eu acho que é isso. Eleição de 2026. Eu acho que está cedo para saber. Acho que os americanos vão jogar pesado, mas acho que qualquer que seja o resultado, a burguesia já ganhou, porque a burguesia vai com 2 candidatos, com 2 candidaturas, né? Então é isso. Para a gente abrir o debate, eu fico por aqui. Obrigado. Bom, é difícil alguém que tenha capacidade de articular nível internacional com nível nacional. Normando foi aluno de um professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, um professor titular emérito, que iniciava as suas análises de conjuntura dizendo: não existe análise de conjuntura sem uma análise de estrutura prévia, porque essa conjuntura se encontra inserida dentro dessa estrutura. Eu estou falando aqui do professor Zé Paulo, né? E eu acho que o Plínio, não tenho certeza que Plínio conseguiu fazer essa relação. E o que é muito importante, e eu chamo a atenção, passando a palavra para o Normando, sendo crítico do PT, não cair naquela crítica fácil que beira a ofensa dos seus militantes, dos seus dirigentes e do próprio presidente Lula. Normando, por favor. Melhor ainda, não cair naquele discurso que a gente conhece de alguns segmentos passando décadas de vivemos a crise das direções, né? Mas a fala do Plínio foi excepcional. Permita-me, Plínio, elogiar. E eu queria pontuar 3 coisinhas. Uma, no cenário internacional, né? Quando os Estados Unidos, no governo Trump II, dão essa virada, né, de vou apostar no unilateralismo, né, e tratar como vassalos a periferia, e me permita discordar, Plínio, acho que até os aliados antigos eles estão submetidos a um grau de vassalagem inédito, né, é o caso da Europa Ocidental, né, que não são mais tratados como aliados, inclusive no próprio documento oficial, né, do Plano Estratégico de Defesa Nacional divulgado no final do ano passado. Mas a questão é, será que Washington não deixou passar demais as relações de troca internacionais, né, e a importância relativa que o dólar tinha 20 anos atrás, perante o hoje, para buscar essa saída unilateral? Ou seja, os Estados Unidos ainda têm força efetiva para além dos mísseis balísticos intercontinentais de garantir esse unilateralismo de forma vantajosa a Washington? Esse é o primeiro ponto. Tá. O segundo é que, sim, sem dúvida nenhuma, está desenhado para o Brasil, e acho que você foi muito didático em colocar que quaisquer que sejam as opções da burguesia nacional, o pressuposto é que está desenhado para o Brasil uma contenção do seu papel, do seu desenvolvimento, à economia extrativista originária do século XIX e aos seus equivalentes modernos, evidentemente. E aí, uma leitura, posso estar sendo abusivamente estruturalista, mas uma leitura de baixo para cima. Se assim o é, as formas institucionais, e daí também a desconstrução da nossa Constituição de 1988, as formas institucionais não correspondem, né, a esse desenho, né, de futuro desenvolvimento econômico, né? E estaria aí a crise que a gente vê hoje, né, das instituições demolidas, né, a ponto de termos, eu ria com o Marco pouco antes de começarmos a gravar, que a CPI criada para investigar a fraude do INSS fraudou uma votação própria. Né? Isso é sensacional, né? O humorista morre de fome na política brasileira. E um terceiro ponto, se você tiver o tempo e o luxo de abordar, né, na questão do ambiente.
Porque a terceira opção que você listou para a burguesia nacional, de retomar um discurso nacionalista e desenvolvimentista, ela é necessariamente, me parece, uma opção ultrapassada no sentido do desenvolvimentismo que agride o meio ambiente. E, para mim, isso ficou muito, muito excepcionalmente demonstrado na discussão toda sobre a exploração do petróleo na margem equatorial. Quer dizer, é refazer o mesmo desenvolvimentismo que levou aos resultados dantescos que temos hoje. Enfim, só essas 3 bolas para te ouvir mais, Plínio. Normando, só a segunda seria qual? Que eu perdi aqui. É o descompasso entre as instituições políticas e o papel da economia extrativista tradicional do século XIX. Perfeito. Que era muito mais adequada à escravidão institucionalizada. Perfeito. Deixa eu te falar. Bom, primeiro, eu concordo com a tua caracterização da Europa. Né? Na verdade, os Estados Unidos joga brutíssimo com a Europa. Acho que a estratégia do Trump é desmontar a União Europeia, porque, no fundo, o que ele quer é fazer relações bilaterais assimétricas. Né? E, com isso, ele potencializa a força dele com os aliados e com os vassalos para reunir um excedente de poder para administrar a briga com os rivais. Eu acho que essa é a estratégia que eles têm. Para isto, eles, no fundo, jogaram todas as leis internacionais na lata do lixo. Então, nós estamos num momento muito delicado, né, da história. Agora, primeira questão. No fundo, o Trump é muito didático também, né? Muito primitivo, mas ele, naquela reunião com o Zelensky, ele falou: qual é a tua carta? E, no fundo, tudo vai se limitar a isso. Quem tem carta, quem não tem carta. E isso é importante para nós, porque a gente vai ver quem tem carta. São os países que têm capacidade de mobilização, estados fortes. Esses têm cartas. Os outros não têm cartas. Então, é isso. Quais são as cartas dos americanos? Se eu entendi bem, Normando, eu acho que eu tenho uma concordância com você. Os Estados Unidos está em declínio, mas ele está em declínio numa situação de extrema supremacia. Não quer dizer que eles... Então, e a gente não tem tempo aqui de examinar, nem eu até me armei aqui para fazer essa discussão agora, podemos fazer depois. Mas os Estados Unidos têm domínio total, monetário, financeiro, tecnológico, militar, então, e diria até que cultural. Então, na verdade, os Estados Unidos é o centro do império. No fundo, o que por trás disso, Normando, eu acho que tem um condicionante estrutural, já que você falou bem em última instância, que é a contradição entre a globalização das forças produtivas e a reprodução das relações de produção em bases nacionais. Então, isto acabou criando uma crise de comando, uma crise do Estado burguês. Porque não tem um Estado global para organizar isso. E o que os americanos estão falando é o seguinte: na ausência do Estado global, eu me arvoro o poder de Estado global. Sou eu, onde eu puder entrar. E é isso que eles estão fazendo. E é uma determinação, digamos, do capital. Mas o declínio americano, na minha opinião, é inexorável, mas é de longa duração. E o capital, ele não tem considerações morais, humanistas, ele faz o caminho necessário para a sua reprodução, inclusive o keynesianismo bélico, se isso for bom para o capital. Então, é um momento muito, muito delicado. O que eu acho que é importante deste momento? É entender o seguinte: não há solução para nenhum problema fundamental dentro do sistema. E é interessante, Normando, só notar o seguinte: os americanos, eles têm uma solução bruta, eles entram, eles destroem tudo, eles ganham tempo, mas eles não resolvem nada, eles criam mais problema. Então, eles entram na Venezuela, criam a maior fluxo migratório da América do Sul na história. Aí eles entram no Iraque,
criam o ISIS, enfim, onde eles entram, eles não resolvem nada. Então, isso é bem a ideia de tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. Segunda questão, eu concordo totalmente com você. Nós estamos assistindo no mundo inteiro uma crise política. E qual é a crise política? É a necessidade de ter um padrão de dominação adequado à brutalidade do novo padrão de acumulação. Então, isso é geral, né? Isso é um denominador comum. Em cada lugar é de um jeito, num lugar tem cara de Bolsonaro, no outro de Milei, no outro, enfim. Mas em todos os lugares isso está condicionando a luta política. Então, esse é o problema básico. No nosso caso, se nós estamos num processo de reversão neocolonial, e se a nossa base produtiva é uma feitoria, uma mega feitoria moderna, que é apenas uma metáfora para ilustrar né, qual é o sentido das coisas. Nós vamos ter que ter um padrão de dominação, por assim dizer, neocolonial, né, onde o capital, o império dá a linha geral e quem manda no terreno são as milícias, porque era assim na colônia. Né? Você tinha os brucutus, né, que iam controlar os escravos, controlar os indígenas, tal, e a metrópole que dava a linha geral. E o país era uma confusão danada. E é assim que a gente está. Então, o americano, FMI e tal, eles dão o norte geral. Mas quem é que controla a periferia de São Paulo? Quem é que controla as periferias de todas as nossas cidades? A fronteira brasileira. Né? O controle do Estado no Brasil muda conforme o horário do dia. No mesmo lugar, dependendo do horário, o Estado controla ou não. Né? Então, eu não sei se é isso que você se referiu, mas eu acho que nós temos aqui um problema gravíssimo que não tem solução dentro do capital. Então, nós estamos, por assim dizer, para falar uma coisa bem forte, nós estamos no fim do mundo. Se o capital não for freado, nós vamos para o fim do mundo. Então, qual é a luta política hoje? É a luta contra o fim do mundo. E quem é que consegue, eventualmente, evitar o fim do mundo? Os trabalhadores. Né? As classes subalternas. Você pega aqui no Brasil, Normando, esta ofensiva, né, do Trump na América Latina, coloca no centro do debate o problema da soberania. Mas quem é que tem cartas para defender a nossa soberania? A burguesia vai entregar a soberania. Como fez o governo venezuelano. O governo venezuelano, na verdade, negociou, entregou o Maduro. Por que entregou o Maduro? Porque o Maduro até acho que teria flexibilidade para negociar. Mas eu acho que o Maduro, aí é uma suspeita, uma especulação minha, defendia Cuba. E nisto, Cuba foi muito leal com Maduro, porque morreram 26, 36 cubanos na defesa do Maduro, e eu não sei quantos venezuelanos morreram na defesa do Maduro. Né? Mas isso é para dizer o seguinte, a relação entre defesa da soberania, defesa do trabalho e defesa do meio ambiente, ela agora só pode ser feita pelos trabalhadores. E a gente tem que falar isso, para que, em algum momento, os trabalhadores transformem a palavra em força política. Né? Então, eu tenho acordo, acho que é uma questão bem complexa, acho que é o problema que a gente tem que discutir, Normando, porque a gente fica preso, às vezes, na pequena política, porque é a questão concreta que aparece no dia a dia, mas, na verdade, nós estamos vivendo um momento gravíssimo da humanidade. E isso tem que ser discutido, tem que ter conversa boa para a gente poder ter um horizonte e não ficar numa situação claustrofóbica. Por fim, a questão do meio ambiente, você tem absolutamente toda a razão. Toda a razão. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa ideia que aparece às vezes no Ciro Gomes, que é uma figura caricata, né? Porque ele é um farsante. Então, ele propõe uma coisa que é a histórica, mas, na verdade, e não é nem sincera, porque em alguns isso é sincero. No caso do Ciro, é uma mera brecha, um nicho de mercado que ele achou, e, na verdade, a política mais... O ápice da política comercial neoliberal, que é
todo o contrário do desenvolvimentismo foi feita quando o Ciro era ministro. Né? Mas, no fundo, o que nós temos que discutir é como ir além do capital. Um assunto complicadérrimo, muito difícil, mas é o assunto do momento. Né? As soluções, digamos, nacional-desenvolvimentistas estão fora da possibilidade, pela razão que o desenvolvimento das forças produtivas ele é planetário. Então, quando o Trump diz vou reindustrializar os americanos, eu, do meu sofá e da minha absoluta impotência, viro para minha mulher e falo, não vai. E eu vou ganhar. Mas eu quero muito, eu tenho bom assim, mas eu daqui já estou falando que você não vai. Se nem ele vai, imagina nós. E o neodesenvolvimentismo farsesco, que, no fundo, é uma política de crescimento econômico fantasiada de desenvolvimentismo, ela tem efeitos ambientais terríveis. Né? Então, eu acho que chegou a hora da gente ter outras conversas, outros olhares, e entender o tamanho da crise e procurar, não digo achar uma luz no fim do túnel, porque isso normalmente é um trem que vem em nossa direção, mas, pelo menos, acender uma vela que indique o que a gente não deve fazer e o que seria bom a gente fazer. Muito bom. Plínio, você, nessa parte final da resposta ao Normando, me fez lembrar uma passagem de um livro que eu estou lendo com 10 anos de atraso, que é o livro do Enzo Traverso, Melancolia de Esquerda. Né? E ele está aqui na minha frente, nesse meu cantinho de estudo aqui. Né? E eu abro a página e gostaria de fazer a leitura, são 5 linhas, e gostaria de te fazer uma questão na sequência, que não necessariamente tem a ver com essa frase que eu vou ler agora. Abro aspas para o Enzo Traverso, Melancolia da Esquerda. Assim, presentismo se torna um tempo suspenso entre um passado que não se pode superar e um futuro negado. Entre um passado que não quer passar e um futuro que não pode ser inventado ou previsto, exceto em termos de catástrofe, fecho aspas. A gente tem, Plínio, 5, 6 minutos, estamos na reta final desse programa, infelizmente, e não é sempre que eu digo isso no Trilha da Democracia, a gente poderia ter, como nos podcasts tradicionais, né, que tem 2, 3 horas de duração, a gente poderia ficar bastante tempo aqui, mas a questão é sobre as alternativas à catástrofe, como horizonte utópico que saiu de cena, volta ao início daquela primeira pergunta minha, que ficou em suspenso, usando o termo do Enzo Traverso, após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, sem fazer nenhuma defesa aqui do tipo de socialismo autoritário que foi construído nessas experiências históricas. A pergunta vai na direção dessa alternativa que evite a catástrofe, que, é claro, passa pela construção de uma sociedade socialista democrática. Mas a questão, eu acho que não há tempo para você responder, mas eu queria que você fizesse apenas os prolegômenos para um próximo encontro nosso aqui no Trilha da Democracia, quando você disse, pensando na realidade brasileira, não é? Você disse, a burguesia tem 2 candidaturas. Imagino que você tenha dito a candidatura Lula e a candidatura, digamos, Flávio Bolsonaro. Eu te pediria que matizasse um pouco essas, digamos, 2 opções da burguesia que você indicou na tua resposta. São opções do mesmo tipo de risco para os interesses da burguesia, ou, dizendo de outra maneira, não se encontra embutido na vitória
de Lula, um quarto mandato presidencial de Lula, não se encontra inserido algum tipo de risco com o qual a burguesia não quer trabalhar sob forma nenhuma, e risco que eu falo de essa virada, né, que se imagina há muito tempo, de um Lula maduro, esse Lula que você disse que quando faz referência a qualquer questão relacionada à fome começa a lacrimejar os olhos. Eu queria te pedir, nessa reta, nesse print final, né, matizasse um pouco e falasse desses possíveis riscos embutidos numa eventual vitória do presidente Lula no final do ano. Tá. A primeira questão, você, brevíssimo, diz, eu volto àquela ideia, viu, Normando, que conversa boa nunca termina, porque são questões todas controvertidas e difíceis, né? Eu acho, Marco, que nós já estamos na catástrofe e nós já estamos na barbárie, né? Então, não tem como evitar e a barbárie e a catástrofe, porque ela já está instalada. E se a gente for, né, olhar principalmente a crise ambiental, que já não é uma crise, é um colapso ambiental, isso é assustador, né? Então, qual é a tarefa? A tarefa é criar esperança no meio da catástrofe. E aí sim, a tua questão inicial, que é o colapso do socialismo real, que não era socialismo, né? Era, na verdade, um regime pós-capitalista, também dá uma bela discussão e uma discussão necessária, né? Mas aquilo teve um impacto, porque aquilo tirou alternativas e criou um ambiente claustrofóbico. Então, eu acho que a primeira tarefa da esquerda contra a ordem, de quem defende a humanidade, de quem percebe a gravidade do que está fazendo, é criar esperança. E como é que cria esperança? Eu vou citar aqui um livro do Terry Eagleton, maravilhoso, que chama Esperança Sem Otimismo. E ele, no fundo, nesse livro, ele está dizendo o seguinte: a esperança ela é criada na luta, na crítica, na resistência às catástrofes, na solidariedade, na arte, quer dizer, no humano. O contrário da barbárie é o humano. Então, eu acho que essa é a primeira tarefa: lutar contra a destruição do meio ambiente, lutar contra a devastação do trabalho, lutar contra o ataque à soberania, né? Lutar no terreno concreto e colocar a urgência de uma sociedade comunista, que é o quê? É uma sociedade baseada na igualdade substantiva e que coloca na ordem do dia a necessidade da humanidade discutir as questões essenciais. O que é necessário? Qual é o limite do consumo material? Qual é a possibilidade de uma relação equilibrada com a natureza? Esses são os problemas. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Introjetar na luta concreta contra a barbárie, né, digamos, a utopia de uma outra sociedade. Eu acho que esta é a tarefa imediata que a gente tem. Em relação à tua questão, segunda questão, que também é bem complicada, para falar muito rápido, eu acho o seguinte: a burguesia brasileira tem 3 opções. Então, você enquadra o Brasil no chamado consenso de Washington: globalismo multilateral, inserção especializada na economia global. Aí, de repente, o americano vem e fala: olha, mudou o consenso. Bom, isso desequilibra. E nós vamos ter que ver como é que faz. As opções: enquadra no americano, enquadra no chinês, tenta uma terceira via, com os dois. Não contra os dois, com os dois. Bom, a minha impressão, Marco, é que a burguesia brasileira não permite uma ruptura com os americanos, né? A burguesia brasileira é uma burguesia, é quase que uma sucursal da burguesia americana. O exército brasileiro é um apêndice do exército americano. Então, eu acho que não peitar os americanos. Se os americanos falarem não, eu acho que não dá para peitar. Então, a alternativa chinesa
é uma alternativa que às vezes a gente vê no debate político aparecer, mas é retórico, ela não tem base e nem a própria China vai bancar uma briga desse tamanho aqui. Ela tem outros problemas para fazer. A alternativa que é vamos tentar manejar estas águas turbulentas e ficar com os dois, que é, por exemplo, o Tratado Brasil-Índia, que o Lula acabou de fazer. Porque a Índia também está na mesma situação, pressionada pelo vizinho chinês e pela prepotência americana, que tem o Paquistão ali do lado, enfim, toda uma geopolítica complicada. Então, eles também estão procurando. Vão conseguir? Não sei. Né? Isso está em aberto. Né? Mas eu acho que quem não tiver cartas não vai conseguir nada. E eu acho que as cartas da burguesia brasileira são viesadas para os americanos. Então, eu acho que o que vai acontecer na eleição, eu não sei, porque o americano pode perfeitamente negociar com o Lula um enquadramento dócil, suave. Pode ser. Não, aparentemente é o que eles estão fazendo na Venezuela. Né? Então, porque o Estado americano também é muito pragmático. Ele sabe que desestabilizar um país do tamanho do Brasil é uma confusão monumental. Né? Um êxodo, numa espécie de uma desarticulação do Estado brasileiro. O êxito populacional é enorme, muito maior que o venezuelano. Então, eu acho que eles têm preocupações pragmáticas. Então, na minha opinião, não está claro exatamente o que vai acontecer. Acho que a ida do Lula agora, em março, arriscada, mas o Itamaraty é bem preparado, tem política, né? Imagino que não vai colocar o Lula numa fria. Mas eu acho que vai ser uma reunião, para ser bem sincero, Marco, decisiva para entender um pouquinho como é que vai ser o transcurso desta eleição. Mas é isso. É minha última fala ou eu ainda falo aqui? Não, infelizmente a gente terminou, já passamos de 1 hora de programa. Mas, Plínio, a gente vai te fazer um convite logo depois do encerramento do programa. Plínio, muito obrigado pela tua disponibilidade. Normando, um grande abraço. No próximo final de semana, dias 7 e dia 8, em função, a propósito do Dia Internacional da Mulher, 2 programas especiais sobre, você falou da vitória da barbárie, Plínio, a barbárie ininterrupta, esse passado que não quer passar, da violência, das violências praticadas contra as mulheres. A gente conversava antes de começar o programa, eu e Normando, sobre as terríveis notícias e a possibilidade desse ano que passou, de 2025, ter batido o recorde de casos de feminicídio no Brasil. Então, não percam, no próximo final de semana, dias 7 e 8, 2 programas especiais sobre as violências sofridas e as lutas empreendidas, as resistências empreendidas pelas mulheres. Tu ia falar, Plínio? Não, eu não ia falar nada, estou escutando. Então, ficamos por aqui. Até o próximo final de semana. Grande abraço, Plínio. Grande abraço, Normando. Na luta.